E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, como eu sempre digo, a sexta-feira, ela nunca decepciona. E o vídeo de hoje divide aqui em 6 temas. E eu quero começar falando sobre o Dilma lá em Londres, na coroação do rei, e mostrar como isso tem tudo a ver com PL 2630. Você fala, não, não é possível, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu achava que o Dilma só tava lá esbanjando, luxando, e agora tem a ver? Tem, eu vou te mostrar, e inclusive como a imprensa fez questão de ir pra cima da Google. Ainda nesse tema, a turma da esquerda já está manobrando para essa semana colocar o requerimento de urgência de um projeto de lei que tem alguns trechinhos do PL 2630 para ver se vai passando em partes, né, de forma menos dolorosa e com menos holofote, né, e menos pressão da população. Enfim, falar sobre isso, mais algumas coisinhas, e tem uma notícia boa nesse tema, não vou adiantar. Depois vamos falar do senhor Rodrigo Pacheco, aí não tem como vir coisa boa, manobrou para ajudar o Dilma. Por outro lado, mesmo Pacheco aí tentando, né, segurar as pontas, vem crescendo uma insatisfação com o Dilma em torno de algumas coisas. Inclusive é um assunto que a gente já comentou no passado, não foi eu que tirei da minha cabeça, na verdade foi uma fala do Eduardo Cunha, isso há um certo tempo, e vem fazendo total sentido cada dia, cada vez mais. Depois eu quero falar de mais cobranças que o Dilma sofreu, inclusive, de alguns setores da esquerda e algumas promessas de campanha que, quando o Haddad foi questionado, ele sequer sabe o que fazer. Depois vamos falar do MST, vamos falar de invasões de terra. E esse quarto tema, ele tem até um pouco a ver com o segundo e ele vai conectar com o quinto, porque também vamos falar de relações internacionais e a gente não vai voltar para falar do Dilma lá em Londres, não. Sabe quem pode estar vindo visitar o Brasil entre 29 e 31 de maio? O Maduro, gente! Finalmente o Brasil vai relatar essa linda amizade que tínhamos com os nossos irmãos, assim, sensacional. E eu quero falar sobre isso e mostrar para vocês a diferença de quando a imprensa comenta sobre a direita e sobre a esquerda, assim, as coisas que vocês vão ficar, né, daquele jeito. E se der tempo, falaremos sobre as eleições de 2024. Enfim, vamos que vamos e vejam só. Ainda não estaremos ainda começando sobre a questão aqui do 2630, mas duas besteirinhas aqui que eu acho que vale muito a pena comentar sobre o passeio que o Dilma vem tendo lá em Londres. Vejam só, um rapaz chamado Felipe Kellen, não é qualquer rapaz, ele, ali ó, jornalista brasileiro, correspondente europeu do Grupo Bandeirantes de Comunicação, ou seja, é da grande mídia brasileira, não é um qualquer, não é Orelha Seca, não é o bolsominion que mora lá na Europa, foi lá e deu um flagra no Dilma, não, jornalista. Devia até ser verificadinho no passado, né? Agora perdeu toda a relevância. Mas ele fala assim, ó, recebi informação de que Lula e a mulher dele vão ficar hospedados na suíte real deste hotel em Londres, no bairro Mayfair, um dos mais chiques da cidade. A diária pode chegar ao equivalente a quase 95 mil. Só que muita gente, mas muita gente mesmo tá falando, é um absurdo, como assim o Dilma vai pagar isso numa suíte? Meu amigo, eu só te digo uma coisa. Se tu tava esperando que era uma suíte e tu tava triste com uma suíte, agora tu vai chorar que vai inundar tua casa de tristeza, né? Se fosse uma suíte, tava bom. Aí o Felipe voltou aqui na Band News FM com o Luiz Megali, Sheila Magalhães e Ivan Brandão. Os 3 petistas da Band News ficaram chocados e ainda tiveram que falar com o Bolsonaro. E aí, quando eles achavam que era uma única suíte, vamos às novas informações do Felipe. Caso interessantíssimo. De Mayfair, um dos mais chiques de Londres, e aí eu recebi a informação que o presidente Lula ficará hospedado numa suíte real, no 7º andar, que a diária pode chegar ao equivalente a 95 mil reais. O quê? Tem também... É verdade. A diária pode chegar a 15 mil libras. Peraí. O presidente Lula é convidado. Essa diária é paga pela coroa ou é paga por nós? Olha, Megali, eu tô tentando pegar a confirmação oficial, mas a informação que eu tenho é que é paga pelo governo brasileiro. Meu Deus. Desculpa, isso é inaceitável. Não. Isso é inaceitável. É Até petista. porque o Brasil tem uma embaixada, tem a casa do embaixador, Exato. que pode receber o presidente.
Sabe quem ficou na casa do embaixador quando teve Bolsonaro. Quem? Bolsonaro, Jair pois é. Bolsonaro. Bolsonaro, né? É. A gente está em contato com Calma que tem mais. Os petistas, rapaz, não é possível? Não é possível? Lula! Lula! Aqui a casa do embaixador, sabe quem foi? O Bolsonaro ficou lá. A turma finge que não sabe o que é o PT. A turma finge que não sabe quem é Lula. Sempre foi assim, sempre foi desbanjar. Sempre, mas sempre. Quem teve um mínimo de cuidado sobre as contas públicas, foi muito mais do que o mínimo, foi Bolsonaro. Isso é inegável. E acho que eles foram pegos aqui no poder, deve ter saído sem saber, né? É capaz de até ser demitidos, viu? Deve tomar aí chegar um e-mail, aqueles com um marcadorzinho assim de urgente, ó, caixa alta. Vocês estão malucos, é? Tá maluco de criticar o Lula aqui na Bandeirantes? Tá maluco, é? Daqui a pouco corta. Vocês não estão vendo lá como foi a AgriShow? Daqui a pouco o governo vai fazer uma nova campanha aí, quem sabe 200 dias de governo, pra mostrar que passaram mais 100, nada aconteceu. Depois não anuncia mais na Bandeirantes. E aí, ó vocês, viu? Esse rapaz aí, vocês têm que continuar no papel de petista. Mas vamos continuar. Aqui em Londres, pessoal da Band Brasília também, para pegar a informação oficial, até tentar entender, né? Mas a informação que eu tenho é que ele ficará no 7º andar, nessa suíte. Vai piorar. A diária costuma variar, né? Então, vai de 35 mil reais até 90 mil reais. Agora é uma época em que há bastante demanda por conta da coroação. E a informação que eu tive é que o valor é de 15 mil libras a diária que seria paga pelo governo brasileiro. E todo andar também estaria reservado, até por questões de segurança. O mesmo está acontecendo com a Jill Biden, o Serviço Secreto Americano está aqui, Polícia Britânica, Polícia Federal também, um forte esquema de segurança, mas de fato essa é uma... Eu ouvi direito, todo o andar está reservado? Uai, não é só uma suíte? Era salgada se de fato esse é o valor que o governo brasileiro está pagando. Esse é só da suíte, né? O que ele falou que é o andar inteiro, né? Reservado para a equipe do cerimonial lá do presidente. Olha, desculpa, não há nada que possa justificar uma diária desse tamanho para um presidente da República, havendo outras possibilidades. Nada pode justificar, ainda mais com essa possibilidade de sermos nós a estarmos pagando por isso, né? Não é aceitável, não é aceitável. O Lula já ficou num hotel que tem diárias de até 22 mil reais em Lisboa. Um hotel 5 estrelas, um dos mais tradicionais, com 90 anos de história, lindíssimo. Que tem diárias milionárias. Não combina essa ostentação e esse luxo todo com um presidente que... você quer que ele durma no albergue? Não, há uma grande diferença entre o albergue e o quarto de 95 mil reais. E nós temos embaixadas nessas cidades. Ótimas embaixadas, muitíssimo confortáveis. Mas não combina com o discurso de quem vem ao Brasil e xinga a classe média porque o cara tem 2 televisores em casa. De brincadeira, né? Tá tristinho. Fica triste não, Megali. Megali, é o PT. O amor venceu, gente. O amor venceu. A turma esqueceu que era o PT, né? Mas vamos continuar. O Ivan Kleber, ele mora lá em Londres. Ele postou alguns vídeos. Quem quiser ir poder ver, eu não vou dar play. A turma tá falando algumas coisas aí complicadas, né? Falando que o lugar do Lula é um lugar... ele tá num lugar bem ruim. Que normalmente dizem que as pessoas dessa localidade veem o sol nascer meio quadrado. A turma fez até uma faixa. E aí quando mostrou lá os apoiadores... Assim, porque tem o vídeo dos apoiadores, né? Meu Deus. Tem assim umas 5 pessoas. 5 pessoas. A segunda viagem seguida do Dilma para a Europa. Primeiro ele foi em Portugal, que ele recebe umas vaias, né? Coisa não tá boa para ele não, né? Não tá podendo andar na rua. Lá no Oriente é mais fácil. Dificilmente ia ter algum tipo de oposição no Oriente para vaiá-lo. Nos Estados Unidos é aquela agenda, né? Totalmente controlada. Ainda assim teve uma coisa. E quando soube onde estava, teve uma vai ou outra. Mas na Europa, irmão, sabendo de que vai estar, tá passando vergonha. Tá passando vergonha e tá fugindo do Brasil e das discussões que são importantes, né? Já estamos no dia 6 de maio e nada avança. Não tem arcabouço fiscal,
não tem reforma tributária, não tem nenhuma proposta real para tirar a economia do buraco que ele continua enfiando o Brasil. Mas eu falei para vocês que eu queria puxar essa questão da coroação para falar da PL 2630, porque isso sim é assunto importante. Brincadeiras à parte, para a gente já começar o vídeo de uma forma um pouco mais leve, vejam como são as coisas. Não é funcionário, né? O membro do conselho do Lula, vejam como são as coisas, tá parecendo que virou um conselho de fiscais. Ele colocou lá, né, o Felipe Neto, uma imagem. Eu vou voltar nesse tweet depois, porque tem uma informação extra que tá ali cortada, proposital, vocês vão dar risada. Felipe Neto coloca assim, ó, Lula, coroação. Aí o Google falou assim, você quis dizer Lula e corrupção? Aí o Felipe Neto fala, Lula! Janones me avisou no privado e tive que abrir o Google para acreditar. Se trata de um erro algorítmico, mas é inaceitável. Coroação não é uma palavra errada ou de rara pesquisa. Google dará explicações, corrigirá. Sem o PL, não são obrigados a nada. Ó, Felipe Neto pegou a situação, não temos que aprovar o PL 2630 a todo custo para dar dinheiro para a Rede Globo. Calma, Felipe Neto, calma. Foi a Globo que mandou. Aí depois, ele faz assim, ó. Aí já começa a aparecer sacanagem. Botou Bolsonaro coroação. Aí o Google falou, você quis dizer Bolsonaro coração? Aí não sei, né? Sobre essa questão do Felipe Neto, olha como as coisas são engraçadas. Primeiro, apareceu o Sam Puncher. E o que Felipe Neto colocou é uma coisa que é tão óbvia, mas tão óbvia. E o grande ponto, o Sam Puncher mata, mas que não mata. Porque ele finge que não tá entendendo, né? Mas ele sabe o que tá se passando. Ele fala assim, ó, eu não sei o motivo de pessoas que trabalham com internet estarem mentindo sobre o Google. Ele sabe. Estão mentindo sobre o Google para avançar com o PL 2630. Porque o Google foi colocado como o grande vilão. Estão mentindo sobre o Google para favorecer o Lula, favorecer a Rede Globo. Você sabe, Sam. Tenha coragem. Bata. Sem pena, sem piedade. Quando era com Bolsonaro, era vídeo do Shadow Cabinet. Você pegava lives públicas, né, que ali estava claro que estava sendo discutida, e você colocou a música fúnebre com os recortes para parecer que era quase a reunião secreta, né, da BIM paralela lá do C ao quadrado. Né? Pelo amor de Deus. Sem ficar em cima do muro. Tá com medo do Felipe Neto? Não, eu não aceito. Aí ele diz, ó, não sei o motivo das pessoas que trabalham com internet estarem mentindo sobre o Google, mas o motivo do buscador sugerir corrupção no lugar de coroação é o mesmo pelo qual ele sugere rachadinha no lugar de machadinha na pesquisa abaixo. Quando um termo tem muito mais resultados que uma palavra parecida, o Google faz a sugestão. Quantos e quantos anos as pessoas não passaram pensando no Google, sei lá, né? Corrupção. Corrupção. Alguns verbetes, alguns nomes que tem, né? Quem sabe, uma suposta proximidade do Dilma. Aí o algoritmo ele vai entendendo, né? Que não é que você não queria pesquisar por corrupção, porque são inúmeras pessoas perguntando isso ao longo dos anos. E ele coloca aqui, ó, Bolsonaro, machadinha. Quantas e quantas notícias não saíram? Ah, Bolsonaro, olha lá o Google. A mesma coisa que ele está reclamando pro Lula acontece com o Bolsonaro. É a mesma coisa. Não tem para que mentir. A não ser que precisa avançar com o PL 2630. Aí você vê, ó. Esse rapaz aqui, Daniel Scott, ele pegou o próprio print lá do Google Pesquisa, que é do Google Trends, desde 1º de janeiro de 2004. Ele fala assim, ó. Oi, Felipe Neto, tudo bom? Você estava buscando uma explicação e aqui está. As pesquisas no Google por corrupção do Lula cresceram muito nos últimos anos e explodiram em 2022. Olha quantas e quantas vezes as pessoas não pesquisaram por isso. Olha o que ele pediu no Google Trends, ó, o termo exatamente, Lula corrupção. E o Google Trends colocou que essa pesquisa, né, esse daqui é o padrão ao longo dos anos, de 1º de maio, 1º de janeiro de 2004 até, ó, vai subindo, descendo, você vê aqui, ó, a partir de deixa eu ver,
2013 deve ser aqui assim, né? 2013 vai crescendo, olha, crescendo muito. Chegando aqui, 2022 foi foguete. Aí você ainda vê, né? A gente vai voltar no Felipe Neto daqui a pouco. Vem um Globo. Você quis dizer Lula, corrupção? Google sugere alternativa de busca sobre o presidente e coroação. Aí, pra minha surpresa, de verdade, dessa vez, a Globo se deu o trabalho de ir um pouquinho mais a fundo para mostrar que o Felipe Neto talvez esteja incorrendo em fake news. A reportagem, no caso o Globo, experimentou o recurso utilizando outras personalidades da política mundial. Se feita por coroação, vem junto das palavras Biden ou Trump, ou seja, esquerda e direita, por exemplo, atual e ex-presidente americano, respectivamente, também aparece a sugestão mencionando corrupção. Também aparece. Colocou Biden, coroação, Trump, coroação, também aparece sugestão, corrupção. Não é só o Dilma, não. Não é perseguição, não, Felipe Neto. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Aí a Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, né? Nossa, a Mônica Bergamo já veio doida. Nossa senhora! Né? Como assim? O Lula não faça isso. Com o Lula não pode. Aí a nota fala assim, né? Google associa Lula à corrupção e Bolsonaro a coração. Que chamada complicada, hein? Em busca sobre Rei Charles. Não é em busca sobre Rei Charles. Essa manchete é fake news. Essa manchete é fake news. Ainda que ela quisesse começar, associa Lula à corrupção, Bolsonaro à coração, ela tinha que colocar assim, ó, em busca sobre a palavra coroação. Não é sobre Rei Charles. Não é sobre Rei Charles. Tem algum Rei Charles aqui, gente? Tem algum Rei Charles aqui em cima? Escrito Bolsonaro coroação. Tem Rei Charles? Lula coroação. Tem algum Rei Charles aqui? Não tem. Não tem. Zero. A Mônica Bergamo, né? Na cabeça dela tem. É o vale tudo. A ânsia de defender o Lula, né? Tem que botar aquelas mensagens, aquelas manchetes clickbait pra petista que só lê manchete e postar. Plataforma de busca diz que seus sistemas automatizados não levam em conta ideologia política em seu funcionamento. Exatamente o que mostrou a nota do Globo. Mas não importa. O objetivo aqui é perseguir. Olha, o problema foi corrigido. O problema foi corrigido, viu? Por volta das 9h30 da sexta. Encheram tanto o saco, os caras vão falar, rapaz, tira essa porcaria, vai. Só pra esses petistas parar de encher o saco. O Google diz em nota que seus sistemas automatizados, porque são automatizados, não levam em conta ideologia política em seu funcionamento. Embora este seja um recurso gerado automaticamente, estamos tomando medidas para resolver o problema. Que problema, cara? Não tem nenhum problema. Isso acontece com qualquer um. Pelo menos mostrou ali com Biden, com Trump, etc. Tudo mais. Isso daqui é só uma prova do que eles querem fazer com a internet. Lá na frente, aí quando tu colocar, por exemplo, a palavra... Começa assim, né? Com esse erro. Lá na frente, se um dia tu colocar Lula e corrupção, eles vão falar... Ele vai ter algum pedaço que fala, não, pô, olha só, as matérias que o Google estão colocando primeiro são matérias, né, da imprensa golpista, fascista, isto e BPP. Não pode? O Google está errado. Quando colocar Lula e corrupção, tem que aparecer em primeiro lugar o vídeo do Felipe Neto, né, elogiando Lula. Depois tem que aparecer o vídeo do Rubens Ometo, elogiando Lula. Em terceiro lugar tem que ser o vídeo da Luísa Trajano, elogiando Lula. Em quarto lugar tem que ser a CNN passando pano para o Lula. Em quinto lugar tem que ser o Globo passando pano para o Lula. Em sétimo lugar pode ser o site do PT. E aí, pô, essas páginas aí golpistas não pode porque é fake news. Vai ser basicamente isso, gente. É controlar o que aparece. Você não vai conseguir mais encontrar os resultados. O que depender, se você falar assim, Felipe Neto, faz aí do teu jeito, vai ser isso. Felipe Neto aí mostrei num vídeo de ontem, tá escrevendo no portal jurídico sobre algoritmos. Não, vou ensinar aqui qual é a lógica dos algoritmos. Ele foi lá pra ONU também falar sobre algoritmos. Ele agora é o super especialista. Vai salvar o mundo dos algoritmos. Eu falei que a gente ia voltar no Twitter dele, né? Olha o que é que tinha na parte de baixo que eu cortei ali na frente. Tomou um fact-checking. Tomou um fact-checking, fake news do Felipe Neto. Olha lá, ó.
Não é assim que as recomendações algorítmicas funcionam. A equipe do Google não pode forçar o uso do termo aos usuários, mas se destaca o que os usuários mais procuravam e começa com C ligado à palavra inicial. E tá ali o link. Tá entendendo? Mas a turma pega qualquer coisa, qualquer pedacinho para... Olha lá, o final, ó. Sem o PL, não são obrigados a nada. Quer avançar com o PL 2630. Felipe Neto, ele devia estar mais preocupado, sabe com o quê? De contar para o Brasil se foi mesmo a Miriam Leitão que sugeriu para o Lula ficar naquele hotel. Felipe Neto devia revelar para o Brasil, era isso. Foi ou não foi a Miriam Leitão? Foi ou não foi a Miriam Leitão que falou, vá para aquele hotel, suíte real, né? Sensacional. E a Globo vai passar pano se alguém te criticar. Foi ou não foi, Felipe Neto? Revele isso. Revele para o Brasil. Fica aí passando pano para absurdo. Falando do 2630, o conselhão do Lula tem a prensa do Google, viu? Olha lá, ó. O Fábio Coelho, presidente da Google, faz parte do conselhão, junto com o Orlando Silva, né? Ainda tiraram a foto juntos. Ela até fala, ó, parece que está tudo bem entre o governo e o Google. Bom, pelo menos vinho não faltou no jantar do conselhão. Aí veja o que eu falei para vocês, né? Manobras. PL das fake news. Deputados decidem tirar pagamento a veículos e artistas do texto. Este era um dos trechos do projeto de lei que vinha dificultando a aprovação, em parte devido ao uso que a extrema-direita estava fazendo para atacar o projeto, disseminando a tese de que ele era uma proposta para ajudar veículos como a TV Globo. Doeu, né? Mas que doeu. Falei pra vocês que a única coisa que eu fiquei triste com o Bolsonaro, quando ele foi lá no Pânico e perguntaram sobre 26 eu falei, como é que ele não deixou claro todo, né, esse jogo que estava sendo montado pra Rede Globo, da cambalhota, né, matar nos peitos e fazer o gol. Falei, pô, Jair, deixou essa oportunidade passar? Não dá pra esquecer, gente. E o pior, o Guilherme Amado, ele é tão descarado nessa, que eu mostrei pra vocês. Até a Bárbara, eu não vi. Ela postou o vídeo sobre isso, não vamos falar qual foi. Porque eu vi o recorte passando. E esse dia eu não tô assistindo nada, porque tá todo mundo aqui em casa. Então, meu trabalho, tô olhando a rede social, lendo coisa, etc, tudo mais. Mas a Bárbara deu play e eu vi a live completa. Eu tinha visto a live completa com minha mãe. A gente tava aqui no dia. Eu falei, meu Deus do céu. Então, a gente tava caminhando, acho que ontem. Ontem aqui pra gente. Aí no vídeo ela fala assim, nossa, quem às vezes assiste cada maluquice, aí eu falo até desse cara que é do Thiago. O Thiago falando uns absurdos que ele falou com o inglês, falou fulano, ciclano, beltrano, falou, rapaz, vai dar dinheiro pra Globo. Vai dar dinheiro pra Globo. Essa questão de dar dinheiro para a Globo, ela uniu a extrema esquerda e a extrema direita. Todo mundo, o Brasil tá contra a Globo. O Guilherme Amado diz, não, a extrema direita, não, dessa vez foi todo mundo. Por isso que eu tô falando, tem que bater nessa tecla. Não dá para deixar que a Globo seja, né, financiada à custa das outras empresas. Por quê? Porque o governo mandou. Não dá. Se colocar lá quer botar para todo mundo, bota para todo mundo. Mas bota lá esse pessoal assim, ó, menos para a Rede Globo. Aí a gente apoia. Pelo menos eu apoio. A Globo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até uma coisa aqui, eu até escrevi ontem, acho que no Twitter. Se você deixar hoje sua emoção de lado, se fosse uns 3 anos atrás, eu acho que não. Mas hoje, com a emoção de lado, você respira, assim, para por 3 segundos. Pensa na programação. Pensa nas notas que você vê na imprensa. Pensa dos recortes que acabam viralizando. Você consegue hoje falar que a Globo não é, possivelmente, um dos grupos mais extremistas do país? Em termos de produção de conteúdos mais extremista, acho que essa é a palavra. Analisa o que vai lá, o conteúdo publicado, etc, tudo mais. Tem coisas que você fala assim, rapaz, não dá pra assistir. E é de manhã até a noite. E é um negócio assim que é meio odiento você ver, principalmente quando essa parte de notícia, que é conta direita, etc, tudo mais. A Globo realmente, assim, ela se perdeu de um jeito sem igual. Eu vi ontem uma matéria que um amigo mandou sobre a Fátima Bernardes, que
é muita groselha, só que tem duas frasezinhas que eu achei marcante nesse bate-papo que ela concedeu. Estavam perguntando para ela sobre a saída dela do Jornal Nacional. Outras coisas, né? Que ela foi pro encontro, passou 10 anos, chegou a estar num programa aí de música, etc, tudo mais. E ela falou que ela, sei lá, sentia uma vontade de migrar, etc, tudo mais. E ela falou que no período ali, depois de 2006, se eu não me engano, ó, já era PT, ela começou a ver uma grande mudança no jornalismo do Jornal Nacional. Eu não sei, eu tô falando se foi no Jornal Nacional ou se foi no jornalismo da Globo como um todo. Então, assim, tá absurdo. A Globo hoje, assim, na minha visão, pelo menos, deixando a emoção de lado, eu realmente vejo como um dos grupos mais extremos do Brasil. Um grupo, assim, realmente radical. Pautas radicais, pessoas radicais. Você vê como é que os artistas se posicionam nas redes sociais, os políticos que ele apoiam. Não é assim, não. Vamos apoiar aqui o centrinho, né? O centrinho democrático, Simone Tebet. Não, é PSOL, é Guilherme Boulos, é marcha não sei o que lá, né? Como é? Como é a palavra que o pessoal usa? Como eu sou descolado, né? Não, eu sou descoladão, isso aqui, aquilo outro. Os artistas hoje em dia. Mas tudo bem, né? Aí você vê. Agora, a ideia é incluir essa previsão em outro texto sobre o tema. O projeto de lei 2370, que será relatado pelo deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. O requerimento de urgência desse texto, de autoria de Jandira Fegali, do PCdoB, o mesmo partido do Orlando Silva, será votado na semana que vem e o mérito na semana seguinte. Olha só, querem pegar algumas coisinhas, e pautar na semana que vem. Só que o que eu fiquei meio em dúvida. Quando você vai ver a manchete, fala assim, ó, PL das fake news. Deputados decidem tirar pagamento a veículos e artistas do texto. E aí ele começa falando que vai tirar do texto isso daí. Beleza. Para ver se passa o 2630 sem dar dinheiro para Globo. E aí depois ele fala que vai ter esse requerimento para pautar essas outras coisas. Mas não fica claro se o pagamento para a Rede Globo vai entrar nesse novo projeto. E por que eu digo isso? Porque é só essa nota do Gustavo Zucchi, não na coluna do Guilherme Amado, mas na coluna do Igor Gadelha, que ele fala assim, ó, a Câmara tentará votar trecho do PL das fake news na próxima semana. Que aí diz, ó, a estratégia envolve a votação de um projeto de autoria da líder do PCdoB na casa, a Jandira Fegali, que trata da remuneração dos direitos autorais para artistas. Não está falando aqui sobre dar dinheiro para a Rede Globo, mas, entretanto, porém, todavia, a esquerda não dorme no ponto e a Globo, de besta, não tem nada, né? Então acho que tem que ficar bem de olho, tem que ver qual que vai ser esse texto apresentado pela Jandira Fegali e se a turma vai querer trabalhar para vir com patrocínio, né, milionário para a turma da Rede Globo em nome do jornalismo profissional, independente, que gasta muito dinheiro dos melhores, dos melhores, dos melhores. Continuando, ainda sobre o 2630 em específico, segundo a turma do Estadão, o 2630, ainda que tire os trechos mais polêmicos, etc, tudo mais, não deve andar para valer nos próximos dias, né? Fala assim, a viagem de líderes a Nova York deve esfriar o debate sobre a pele das fake news. Porque, né, próxima semana aí o Lira, junto com líderes partidários da Câmara, vão passear, gente. Vão para Nova York, né? Evento do LEAD. Eu fico de cara, por que esses eventos sempre são no exterior? Por que não pode ser no Brasil? No Brasil não tem um hotel decente. Não tem um centro, né? Pra botar ali um data show, um slidezinho, um PowerPoint. Tem tudo lá fora. Tudo bem, né? Boa sorte aí pra todo mundo que vai participar. E falei que nesse primeiro tema, pra gente avançar aqui pro próximo, tinha uma notícia interessante. Olha só. Aquela questão da notinha da Cruzoé, onde um funcionário aí, né, do desgoverno, montou no Google Drive um material aí em prol do PL 2630, chegou nos ouvidos aí da Bia Kicis.
E pelo que eu escutei, foi a pressão popular, foram as pessoas comuns marcando Bia, você tá sabendo isso aqui, tá sabendo isso aqui. Não só a Bia, né? Fazendo pressão em torno de vários deputados. E aí quem tomou a frente, quem resolveu agir foi a Bia Kicis. Tá ali, ó. Apresentei requerimento de convite na CFFC ao senhor secretário de Análise, Estratégia e Articulação da SECOM do Palácio do Planalto, Fabrício Vargas, para quê? Para ele prestar esclarecimentos sobre a pasta criada no Google Drive com conteúdos para parlamentares da esquerda com argumentos favoráveis ao PL da censura. Por muito menos, acusaram o direito de ter o gabinete de ódio. O executivo vai interferir no legislativo? Então, isso daí, né, o deputado se movendo graças a vocês. Então, muito obrigado aí, né, pela parte que me comove, que realmente fico feliz de ver vocês colocando para os deputados trabalharem. Obrigado aí, todo mundo. Continuem fazendo pressão. Continuando. Pacheco dá aval para a manobra que amplia vagas do governo na CP do dia 8. Eita, quem poderia imaginar que o Pacheco ia fazer o que pudesse, até o que talvez não possa, para favorecer o Dilma? Tirando a vaga aqui para a minoria, que é basicamente já com o Partido Novo, que seria a vaga do Girão. Então deu uma rasteira no Girão. O Girão, junto com alguns outros senadores, estão falando de levar a questão para o judiciário, para questionar aí a manobra do Pacheco. Não acho que vai adiantar muita coisa, a gente sabe como são as coisas, né? Mas vamos ver o desenrolar disso daí. A turma tá realmente se esforçando, né? Estão preocupados com a CPMI do dia 8. Aí você vê, teve uma reunião. Se eu tivesse lido essa nota, só ela, eu acho que eu não teria dado tanta relevância. Só que se lembra, acho que foi exatamente no vídeo de ontem, eu trouxe aquela nota do Brasil 247, eu falei, ó, pessoal, eu falei, ó, putz, esqueci de botar aqui o nome da menina que escreveu, né, a senhora que escreveu, eu falei, ó, mas ela já fez parte de administrações do passado, da própria turma aí da picanha. E o texto tava lá, eu falei, ó, aqui tá a manchete, vocês botarem no Google, vocês acham. E o que é que a análise da senhorita falava? Ela falava o seguinte, ó, beleza, é oportunidade para desmascarar Bolsonaro, mostrar que, olha só, é o que é o culpado, é isso aqui, blá, blá. Mas, Lula é governo. É governo. O tempo tá passando, as coisas não estão boas e uma CPMI não é agenda positiva. A população tá sofrendo na pele, né? A cada dia, a coisa tá complicada, não estamos sendo no lugar. É perda de tempo ficar insistindo nessa tese, nessas maluquices. O melhor, segundo a mina, era nem ter CPI. O resumo lá da nota dela. Uma análise do dia 1º de maio, que saiu no Brasil 247. Aí veja só. O governo faz reunião de avaliação e CPI do golpe é incerta. Incerta em qual sentido? Se vai dar bom, se vai dar ruim? Não. No sentido do que a menina estava falando. Diante de um novo cenário de investigações da PF no entorno de Bolsonaro, Padilha fez uma primeira reunião de avaliação com líderes governistas, aí um jantar, noite de quarta-feira, quando foi discutido sobre os eventuais rumos da CPI mista do golpe. Ao lado de Jacques Wagner, Renan Calheiros e Eduardo Braga, o ministro das Relações Institucionais deu a visão do governo na eventual comissão de investigação, que durante a conversa com os senadores, né, parece ter perdido a razão de acontecer. Um dos consensos do jantar, segundo participantes, é de que a CPI mista pode sequer ocorrer, sequer sair do papel. Isso, claro, se houver um acordo com a oposição. Por mais que o governo esteja aí, talvez, não sei se vale a pena sair do papel. Aí eles acham que não, porque tá aí o problema de Bolsonaro, etc. Você pode falar, né? E a turma vai perceber. Ela vai acontecer. Não tem como essa CPI não acontecer. Até o que a menina do Brasil 247 falou. É inevitável, vai ter aqueles primeiros eventos, primeiros embates, etc. Tudo mais. Ela fala assim, ó. A primeira oportunidade possível, se o governo for inteligente, vai trabalhar para colocar panos quentes e deixar essa CPI de lado e começar a voltar o foco para discussões do arcabouço fiscal, reforma tributária e outros assuntos que são muito mais pertinentes. Esperar para ver, mas
vendo que saiu no Brasil 247, não foi o que ela foi o Brasil 247. E aí vendo aqui na Globo, eu falo, acho que vale a pena, nada, deixar no radar. Outro assunto que o primeiro a falar sobre isso daqui foi o senhor Eduardo Cunha, e eu acho que antes do Lula assumir. O Cunha trouxe uma tese onde ele pontuava que o Lula teria problemas em sua administração, que as coisas não seriam fáceis, não seriam simples. E o principal argumento do Cunha envolvia uma coisa que ele chamava de o apetite insaciável do PT. Ele fala que o PT nunca estava satisfeito, sempre queria mais e mais e mais e mais e mais e mais. Tanto que eu acho que eu usei essa terminologia algumas vezes, tanto no Atlas, muito no Atlas de janeiro e algumas vezes no Atlas de fevereiro. Mas certeza absoluta. Aí veja, um dos temas que serão levados ao Lula, em reunião com lideranças partidárias nos próximos dias, é o que um deputado do partido aliado chama de gula do PT. PT tá demais. Alguns deputados argumentam que o discurso da Frente Ampla foi deixado na campanha, mesmo partidos que comandam ministérios reclamam encontrar dificuldades para nomear aliados em postos-chave. Confirmada a vitória sobre Bolsonaro, Lula chegou a dizer que o governo não seria do PT. Bom, esse é o que ele disse. Na prática, o PT está botando a mão em tudo. Quais são os exemplos? Você vê. Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Qual é a joia da coroa desse ministério? Apex. Com quem está esse ministério? Com o PSB. Né? Olha, é partido. PSB. Está lá o Alckmin. Com quem está a Apex? Com o PT. Deram lá pro Viana. O aliado de primeira hora do Alckmin, o ex-tucano Floriano Pesaro, ficou com a diretoria de gestão corporativa. Só, não. Mas está com o PT. Aí você pega outro ministério. Minas e Energia. Joia da coroa, de cara, Petrobras. PT, né? E o Jean Paul Prats não apenas tá lá, como toda a cúpula, não é apenas só o PT, né? É basicamente os indicados Carlos Gabas. Daquele jeito. Não nem pra falar assim, não, botou ali, que diretor ele tem? Não, esquece aí, Silveira. PSD tá chupando dedo. Outra joia da coroa, do Ministério de Minas e Energia. Itaipu Binacional. Tem uns conselhos, uns cargos assim, supimpa, muito dinheiro. Sob o comando do petista Enio Verri. Aí você vai na parte das comunicações. Um gigante, Correios. Tá com quem? Com prerrogativas. Então tu não fala, pô, peraí, não tem emenda, não tem cargo. Não, mas tem ministério. Que ministério? Ministério pra quê? Não faço nada. Só apanho, só vou pra imprensa. Aí me criticam, aí faço isso, faço aquilo outro. As nomeações pra destravar coisa, isso aqui, não sai do papel. E aí por isso você tá vendo que o Padilha meio que tá apanhando, o Rui Costa também tá apanhando, ambos petistas, só pensam neles, só pensam no PT, o Dilma não acha que eles estão errados, e o Brasil continua desse jeito, né? O que por hora tá até bom, né? Graças a Deus, o marco do saneamento continua existindo por causa dessa vontade insaciável de controlar o país, né? Que é a turma do PT. Esse governo, assim, tem mais de 5 meses e as coisas só fazem piorar. Só fazem piorar. Aí eu falei pra vocês de mais cobranças. Gustavo Castañón, PDT. Ele não é político, mas é filiado. Cadê Lula? Em que abril vai ser isso aí? Continua enchendo os bolsos dos acionistas da Petrobras, como os Marinho, esvaziando os dos brasileiros. Pô, Marinho da Rede Globo. Pô, Lula. Pô, Lula. Olha a postagem, dia 2 de março de 2023. Na campanha, eu dizia que iríamos abrasileirar o preço da gasolina. E vamos. Mas fizeram uma mudança nas empresas estatais, que para indicar o diretor e um conselho leva tempo. Vamos conseguir fazer isso na Petrobras só em abril. E aí poderemos discutir com seriedade. Bom, o que aconteceu em abril foi como é que se diz? Um reajuste gigantesco nos salários da Petrobras. Para esse teve já, em abril. Mas o preço para o brasileiro não é brasileiro não, viu? Continua alto. Continua alto. E são essas cobranças que estão desgastando o governo. Principalmente sua base. Haddad ainda não sabe como fazer para cumprir promessa de Lula de isenção de R$5 mil no imposto de renda. Não sabe, não tem como.
Do jeito que as coisas estão indo, com esse arcabouço fiscal, com o país quebrado, segundo o ministro, ele não participou das discussões durante a campanha. Não, aí foi o Lula que falou, eu não posso fazer nada. Então, eu só soube, eu não sei o que é que... Não sabe. O Lula não pode contar para ele. As pessoas que participaram da discussão não podem contar para ele. Então, conta aí, Haddad. Fala assim, não, o Lula ouviu as pessoas erradas. E dá o nome aos bois. Uma piada. Mas vamos fingir, né, que todo mundo é besta. Nesse meio tempo também, olha que interessante. A AGU entra com ação no judiciário para rever a privatização da Eletrobras. Quer rever alguns pontos na privatização. Alguns deles eu até entendo o questionamento, como por exemplo falar, o governo tem 40% das ações, mas o poder de voto é 10%. Isso daí, beleza, eu não tenho nenhum problema. Ser sincero pra vocês, eu não tenho problema e eu até, em determinado ponto, acho que é justo. Se o governo tem 40%, tem 40% dos votos. O meu problema é o seguinte, é o PT. É o PT. Para que o PT quer 40%? Para quê? Qual é a política do PT? Quebrar a Eletrobras? Qual é a política? Para fazer o quê? Qual é o projeto? Que até agora a gente está vendo nada. Nada ser apresentado, né? O país está largado às traças, sem direção, sem nada. A gente está diante de um grande show de teatro, show de marketing, é eventozinho, é conselhão, é esbanjando no exterior, 5 viagens em 4 meses. É só isso que tem mais nada. Zero. Eu quero saber o que esse cara quer fazer. Qual é o projeto, irmão? Pra que quer controlar a Eletrobras? Então, para mim, esses aqui são os grandes pontos, né? Os grandes problemas. Mas tá lá. Eu acho também que o Dilma deveria resolver essa questão da Eletrobras via Congresso. Não via Judiciário, né? Mas sabe como é o petista. O petista tem um jeitinho especial de resolver as coisas. Falando em PT, lá na Bahia, na minha Bahia, ela está sendo comandada pelo PT, vai fazer 20 anos. Foram 8 de Jacques Wagner, 8 de Rui Costa, no mesmo Casa Civil atualmente, agora tá o Jerônimo. Aí a Universidade Federal de lá, olha só, virou notícia. A UFBA virou notícia. Ela vai receber um evento educando com, né, o de ir no banheiro, incomodando a normatividade. Ali, ó. Trata-se do evento educando com o negócio, né? Rapaz, não dá nem pra ler. Descolonialidade de gênero na arte de Tertuliana Lustosa. Mas não dá nem pra ler o início. E é sério, gente. Isso é no Metrópolis, isso é em vários veículos. Tá aí, viu? E se você reclamar, é discurso de ódio. Aí você vê. Porque eu fico questionando o que é que o PT quer fazer com a AGU. Porque se você fala, não, mas se você é da UFBA, o que é que isso tem a ver com o PT? Porque no final do dia, pessoal, todo mundo que tá aí, todas as posições, todo mundo daquele pensamento de petista. Tudo petista. Tudo petista. Você vê aqui, ó. Humberto Costa, senador, petista. Isso aqui foi de dias atrás, no meio de abril. Petista quer audiência no Senado sobre a importância do funk. Sério mesmo? Assim, necessário se faz que o poder público forneça aos cidadãos os meios e serviços essenciais para se efetivar o direito a esta fruição cultural. O Estado tem que garantir o direito. Você curtir um funkzinho, né? Tem que ter segurança, meio de transporte, condições ambientais, saúde pública, além de zelar efetivamente pelo funk como um bem cultural e material. Essas são as prioridades do PT e dos petistas. Aí eu me pergunto, o que é que o PT quer fazer com 40% da Eletrobras? 40% dos votos. 8 em 10. É o grande ponto. Mas vamos continuar. Falei que o quarto assunto, ele se conectava com o segundo. O que foi que eu falei no segundo? O segundo eu voltei, teve a questão do
da nota aí da CP dia 8, que é, assim, lembrando uma coisa que tinha tido uns dias atrás, e esse aqui também, né? É pegar um assunto e mostrar, pô, isso aqui aconteceu. Ah, lembrei, a gula do PT. Então, o segundo assunto foi da gula do PT, que é um assunto que, pô, foi antes das eleições, e aí quando você lembra lá atrás, aí você vê isso sendo colocado na mesa e fala, pô, olha, sabe, mais um desdobramento, é como se fosse mais um capítulo. Você vê que a coisa vai avançando ao longo do tempo. E esse caso aqui foi a mesma coisa. Peguei ontem para dar uma olhada, lá na Veja, né? Como sempre leio as notas do Hugo Marques, melhor jornalista da Veja, assim, de disparada, né? Dos jornais todos, melhor. CIMI é acusado de financiar invasões de terra em Mato Grosso do Sul. Na hora que eu li isso, eu falei, uai, o CIMI? Mas eu sei o que é o CIMI, eu acabei de escrever sobre o CIMI lá no Atlas Brasileiro, tava fresco na mente. Aí ele falou assim, ó, o deputado estadual Coronel David acusou o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, entidade vinculada à CNBB, que é um grupo na Igreja Católica, a galera diz que tem um viés petista, de financiar invasões de fazendas. O parlamentar, ele não só acusou, ele apresentou notas fiscais nas quais o CIMI aparece como pagador do transporte de indígenas que invadiram a fazenda do Inho, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, que foi tema da reportagem da Veja. Para provar a acusação, Coronel David apresentou na Assembleia Legislativa notas fiscais de 2 empresas de turismo, cada uma no valor de R$10 mil. Segundo o parlamentar, o CIMI contratou os ônibus que transportaram os invasores. Os documentos foram anexados ao inquérito que apura o caso da fazenda do Inho. Esperamos que o CIMI seja responsabilizado criminalmente, diz o deputado. A gente aqui no estado sempre desconfiava do CIMI nesse tipo de ação criminosa, mas nunca ninguém tinha conseguido uma prova que corrobora tudo. A fazenda do Inho foi invadida no dia 5 de março. Os índios chegaram à propriedade em ônibus de várias cidades de Mato Grosso do Sul. O CIMI ainda não se pronunciou. E aí a nota do Hugo Marques disponibiliza aqui uma dessas notas fiscais. Tá ali, ó. Dados do tomador de serviços. Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Aí tá aqui, tudo mais. Serviço prestado de transporte pessoal, viagem de ida e volta, sede da cidade de origem, Cone Sul, cidade de destino, Rio Brilhante, realizado no dia 5 de março de 2003. Exatamente o dia das invasões. Por que essa nota é importante? Você soube isso e fala, pô, mais um capítulo das invasões de terra no Brasil. Só que essa vai um pouco além. Vai um pouco além. Hoje, nesse país, muitas vezes, a população tem que seguir regras de pessoas que elas não votaram. Menos mal, essas regras, às vezes, pelo menos são dessas pessoas que foram indicadas por pessoas que a população votou, né? Então, é algo indireto. Só que tem um caso que é pior. É quando o povo brasileiro tem que seguir regras de pessoas que nós não votamos e sequer os nossos representantes escolheram. Pessoas que estão na ONU, na Unesco, na OMS e toda essa ladainha que adora apontar o dedo para o Brasil para querer falar como o brasileiro deve viver sua vida. Quando teve esse caso em março, o Jamil Chad, que é uma voz da ONU no Brasil, sem piada mesmo, assim, o que a ONU quer, o Jamil Chad escreve. É basicamente isso. O cara é, sabe, tudo que acontece lá ele sabe, fica de cara. Os recados que vêm, né, do exterior para o Brasil, os recados do imperialismo. A esquerda acusava o Jamil Chad disso no passado. Aí veja a nota dele. Relatora da ONU cobra governo Lula diante de ataques ao povo Guarani Kaiowá. Meu Deus, estão atacando os Kaiowá? O que é que tá acontecendo? Lula, faça alguma coisa? A ONU tá mandando? Falava, ó, nesta quarta, a relatora da ONU sobre os defensores de direitos humanos usou suas redes sociais para alertar para a violência contra indígenas no Mato Grosso do Sul. Abre aspas. Estou recebendo informações preocupantes
sobre ataques repetidos contra membros do povo indígena Guarani Kaiowá, incluindo defensores dos direitos humanos em Rio Brilhante. Olha só, não era só os índios que estavam sofrendo, eram também os zongueiros que defendem os índios. O Estado precisa garantir sua segurança e responsabilização. Ela marcou tanto a diplomacia brasileira quanto a Guajajara. Aí dizia, o que aconteceu, né? Na sexta, dia 3, o batalhão de choque, o Estado do Mato Grosso, despejou os Guarani Kaiowá, que haviam retomado a fazenda, que é a fazenda do Inho. Segundo o CIMI, ó o CIMI, né? A ação ocorreu sem mandato judicial. A polícia foi lá e tirou o povo sem mandato judicial. Mesmo assim, 2 homens e uma mulher Kaiowá foram presos, indígenas foram atingidos por disparo de bala de borracha. No dia seguinte, eles foram liberados e os indígenas restabeleceram sua presença na fazenda. No dia 8 de março, a comunidade decidiu ocupar a sede da fazenda Inho. Ó, em artigo publicado no site CIMI, a entidade destacou que há décadas o Kaiowá, a demarcação, chegou a ser incluída, né? Meu Deus. A fazenda Inho, retomada na madrugada de sexta, está sobreposta à área. É o que eles dizem, né? O despejo sem mandato judicial e executado por uma força policial estadual foi completamente ilegal, diz a turma do CIMI. A entidade apontou que, segundo os relatos dos indígenas, a primeira acusação contra os indígenas foi de furto, né? Ele diz assim, o despejo ocorreu de forma ilegal, não pode ser assim. Quem disse foi o CIMI. Aí depois falava lá, né, que indígenas voltam a invadir a sede da fazenda 5 dias após a expulsão. Eloy Terena lembra não ter sido a primeira vez que a PM age para despejar os indígenas. Não é a primeira vez, né, que isso acontece, etc. Tudo mais, um absurdo. Tem se observar nos últimos anos a atuação da PM, que não possui preparo para lidar com comunidades indígenas. Segundo ele, a presença da PF na área visa resguardar direitos e princípios básicos dos índios. Aí, gente, olha essa nota aqui do mesmo dia lá de 8 de março. TRF3 confirma a nulidade da CPI do CIMI e a encerra definitivamente. Aqui não sai do CIMI, né? Ao manter a sentença que anula a CPI do CIMI, o tribunal ratifica a legalidade do trabalho da instituição e comprova a instrumentalização política da CPI movida contra missionários e povos indígenas. E agora ali com aquela nota fiscal. Não dá pra falar muita coisa, dá pra falar que tem um ônibus, né? Dá pra bater o martelo. Aí você vê como é que as coisas funcionam. Tem uma confusão no Brasil que, obviamente, é muito mais complexa do que a imprensa está noticiando. Muito mais complexa. Tem pelo menos o lado A, o lado B, o lado C, o lado D. E talvez a verdade. Não seja nenhum desses 4 lados. Aí informaram a relatora da ONU e fala, meu Deus. Aí aciona o ministério manda representante, vai lá o secretário, o Terena, meu Deus, o que está acontecendo? Absurdo! Salve meus índiozinhos! CIMI, me ajuda! CIMI é alvo de CPI? Não pode, a gente não fez nada de errado. E aí aparece nova informação e agora etc tudo mais. Então assim, olha como as coisas são debatidas no Brasil hoje. Aí vem Felipe Neto e fala, não, eu estou na Unesco. E daí? A Unesco é da ONU, essa mesma turma aí. É o tempo todo a turma dando essa carteirada. Não, isso aqui, ó. É porque, os Estados Unidos, isso aqui, é sempre assim, é sempre vindo de fora para dentro e tem que aceitar porque eles são os especialistas e os brasileiros não sabem de nada, todo mundo aqui é burro. Aí você vê, né? Vamos se preocupar com os índiozinhos no meio ambiente. Cerrado registra recorde de alertas de desmatamento em abril. Parabéns, Marina. Parabéns. Parabéns aí, Guajajara. Parabéns. Parabéns. Aí, ó. Briguem com os números e com a CNN. Eu lembrei. Botação aqui também. Antigamente, a imprensa usava o MAS para criticar uma notícia boa de Bolsonaro. Agora, a Globo começa a utilizar o MAS para elogiar uma notícia ruim do Lula. Desmatamento no Cerrado bate recorde no acumulado do ano. Mas a Amazônia é queda. Não reclama. Só que o pior, eles colocam isso no título, né? Olha a última sentença do subtítulo.
Na Amazônia, tendência de queda incerta. Bem assim, caiu agora, né? Mas se realmente vai cair, é incerto. É a Globo, né, gente? Aí veja aqui também. Olha quem está atuando como síndico do garimpo ilegal em terra Yanomami. Espero que a polícia vá lá e prenda todo mundo. Todo mundo. Não é possível. Isso aqui tá tudo errado. Recolhe as armas, né? Ministro da Justiça, acho que tem que ver se estão registrados, né? Às vezes tudo legalizado, tudo bonitinho, né? Mas é bonito de ver. Prometeram que iam salvar o Brasil, etc, tudo mais. E nada vem passando de um castelo de areia. Aí você vê. Fazer uma ponte aqui com relações internacionais. Tem uma coisa que não vai dar pra falar hoje, mas tá de boa. Em reunião com Dilma, o premier, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, promete a doação de 500 milhões de reais ao Fundo Amazônia. Como ele é bonzinho, né, gente? Como ele é bonzinho. Vai dar meio bilhão pra Amazônia. Ele é bonzinho. É bonzinho. É bom demais, né? Eita, não vai faltar dinheiro pra ungueiro. Aí, pegando o gancho, que eu falei que a gente ia falar de relação internacional, pra falar esquerda e direita, por isso que eu botei ali a foto de Bolsonaro e de Lula. Vejam como são as coisas. Vejam como são, né? Vai lá. Conseguiu a doação pro Fundo Amazônia, sensacional. Amigo dos zongueiros, esse é o Lula. Aí o Igor Gadelha comenta que o Lula deve receber o Maduro em Brasília no final do mês. Nos próximos dias aí. Segundo fontes do Palácio do Planalto e do Itamaraty, a previsão é que o Maduro seja recebido por Lula é um encontro bilateral para marcar o relançamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela. A relação entre os dois países foi rompida durante o governo Bolsonaro e retomada logo no início do mandato do Lula. Um dos marcos da reaproximação foi a reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas. A expectativa é de que a reunião bilateral entre Lula e Maduro que ela aconteça ou em 29 ou no dia 31 de maio. Porque no dia 30, os dois participaram juntos em Brasília de uma reunião com outros presidentes da América do Sul. Vai ser uma festa linda. Linda. Linda de ver. Quem assistir não chorar é desumano. Tem que ser banido desse Brasil. Quem não estava esperando por esse reencontro de dois grandes amigos? E pensar, né? Eita, pai, que falar que Lula era amigo do Maduro uns meses atrás era motivo suficiente para ter um post removido, né? Ou então algum problema grande. Mas tudo bem. Você vê, né? Total naturalidade, tudo que tá acontecendo, né? Ordens da ONU, ordens da Unesco, festa com o Maduro. Mas o consórcio nos brinda hoje de manhã com essa nota, ó. Próximo encontro dos sócios do Clube da Raiva foi adiado por suposta perseguição a Bolsonaro. Cresce intercâmbio entre os peixes graúdos da ultradireita internacional. Ex-presidente brasileiro enfrenta dissabores. Aí fala assim, né? A nota do Estadão. Orbán e Trump, cujos rostos estampavam camisetas distribuídas na CIPEC, são os musos da ultradireita autoritária. Isso daqui lá na Europa, né? O CIPEC europeu. Orbán, porque conseguiu destruir as instituições democráticas de seu país ao longo de 3 mandatos. Bom, as instituições continuam lá, continuam todas existindo. O que ele fez foi, ao longo do tempo, nomeando pessoas, né? E eu acho que isso não é autoritarismo, isso é democracia, porque ele está sendo eleito, né? As pessoas meio que aprovam. Quem não aprova é a ONU e a turma do Estadão. Já o Trump, ele é um autoritário. Ele é um ultradireita autoritário porque ele varreu do mapa o principal obstáculo da ultradireita, que não é a esquerda, mas a direita moderada. Sentiu aqui uma alfinetadinha em Bolsonaro?
O Estadão, assim, o Globo é PT. O Globo é PT não, o Globo é Lula. O Globo é quem tá no poder. O Globo é quem tá no PT. Desculpa, o Globo é quem tá no poder. O poder que agora é o PT, né? Era o PT muita coisa. Só não era Bolsonaro, porque Bolsonaro não queria ser amigo da Globo, né? Já o Estadão é um jornal que sempre teve um partido. PSDB. Sempre foi social-democrata na veia. Assim, é algo histórico, tá? Na linhagem histórica do Estadão. PSDB. Quem era que era vendido no Brasil como a direita, moderada, etc., mais do centrinho? PSDB. O que foi que o Bolsonaro fez? Varreu. Você não vê o Estadão todo santo dia puto da vida com o Bolsonaro, o tempo todo tentando botar a terceira via, terceira via, terceira via, terceira via. Quem organizou vários debates ao longo de 2021, 2022 para o problema da terceira via foi o Estadão. Ele tá ali, né? Por isso, para ele que é o Bolsonaro autoritário. Porque, poxa, a população que direita mesmo, o PSDB não tinha nada. Ela praticamente deixou de existir nos Estados Unidos, diante da força midiática do Trump, mãe de ladainha. O público-alvo da ultradireita, em geral, é o cidadão que tem medo. Medo do quê? Vamos ver, né? Da violência urbana, ou seja, todo brasileiro. No Brasil, todo brasileiro, né? A não ser os petistas ricos. Aí vem da concorrência dos imigrantes no mercado de trabalho e de um estilo de vida vagamente definido como progressista. Não, é a turma que não quer ser woke, né? A turma que valoriza a família, valores, Jesus Cristo, religião, etc, tudo mais. Mas a turma do Estadão fica meio puta com isso também. Trump soube melhor que todos transformar o medo em raiva e com isso destruiu o debate de ideias na democracia americana. Cresce o intercâmbio entre os sócios do Clube da Raiva. O próximo encontro seria o próximo fim de semana em Lisboa, tendo como anfitrião o português André Ventura. O evento foi adiado por suposta perseguição a Jair Bolsonaro, que seria a principal atração do Convescote. O ex-presidente brasileiro realmente enfrenta dissabores, suspeito, isso aí, pp. Democratas mundo afora acompanharam com atenção o encontro no ventre da baleia húngara. É essencial conhecer as entranhas do monstro para poder enfrentá-lo e vencê-lo. Aí eu te pergunto, por que eu quis ler essa matéria? Olha tudo o que está acontecendo. Já saiu matéria no Estadão sobre o Dilma, seu hotelzinho, quanto está gastando? Não, não saiu. Já saiu matéria no Estadão chamando... Eu quero saber como é que o Estadão vai chamar esse encontro aí com o Maduro. Vai ser o quê? Clube do Amor? Clube do quê? Vai ser clube do quê? Não, mas você pega pessoas só porque algumas pessoas querem poder viver sua vida e tomar decisões sobre a vida dos seus filhos, que é basicamente isso, assim, no final do dia, tá muito mais para ter um mínimo de liberdade. Não, é o clube da raiva. É o tempo todo isso. O Maduro tá para vir no Brasil. Semana passada tava Alberto Fernandes. Semana passada não, essa semana. Semana não acabou, não, hoje é sábado. Essa semana o Alberto Fernandes tava aí. Tá conseguindo um cacauzinho. Não. O problema é o clube da raiva. A esquerda tá aí tomando diversas decisões, fazendo diversas movimentações. E você fala, irmão, vai dar errado. Mas a preocupação do Estadão é o clube da raiva. É sempre desumanizando um lado, tratando como a pior coisa que existe no planeta Terra. E o outro lado não, o outro lado é do bem, é do amor, é da democracia, é do Maduro. Enfim. Tinha mais algumas coisas sobre relações internacionais que vocês vão ficar puto da vida. Só acho que não tenho que comentar hoje. É o que eu comento no vídeo de amanhã, né? É um comparativo. É pra você ver que tinha tudo a ver quando ele fala assim, não, que é o cidadão com medo da segurança, né? Segurança na cidade que tá faltando. Isso é uma nota que é interessante. Bem interessante. Eu vou ver se eu coloco no vídeo de amanhã pra gente comentar. Mas enfim. Eu fico por aqui. Vou mandar aquele videozinho sensacional da Band News. Uns petistas chocados com quanto o Lula tá gastando e relembrando que Bolsonaro economizou dinheiro lá no canal Telegram, link tá aqui na descrição. Manda pro teu amigo petista, pergunta, irmão,
E aí, irmão, por que o Lula não ficou na casa lá do Cons pra economizar dinheiro? Por quê, pô? Explica aí, petista. Petista vai ficar maluco, não tem explicação, né? Petista não tem lógica. E, como sempre digo, se for meu trabalho, passa o meu canal, tem um plano de valeu, tem um plano na descrição, tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br e espero poder estar aqui amanhã, né? Compartilhar esse vídeo e também vocês. E é isso, gente. Fui!